Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Recentemente eu gravei um vídeo falando que agora você pode investir com o seu limite no cartão de crédito. E esse investimento iria retornar para você aí uma média de 91 a 93% do CDI. Só que quando eu fiz uma comparação com outro banco que estava pagando 110% do CDI, as pessoas perceberam que esse investimento do Banco Inter, que estava pagando apenas 93%, era maior do que o retorno no outro banco que estava pagando 110% do CDI. Ou seja, eu posso mostrar para você que 95% do CDI, 93% do CDI pode ser maior do que 110% do CDI. E aí as pessoas começaram a perguntar: doutor, mas como isso é possível? Então nesse vídeo eu vou te explicar que mesmo que você tenha o seu dinheiro rendendo em uma conta aí a 110% do CDI, 120% do CDI, 100% do CDI, por exemplo, como o Nubank, que muita gente tem, isso pode ser menor do que um outro banco que esteja, por exemplo, lá rendendo para você 95, 93 ou até mesmo 91% do CDI. Vou te explicar como isso é possível e também te orientar sobre 3 perguntas que você tem que se fazer antes de deixar o seu dinheiro rendendo em qualquer banco. Se você tem conta aí, por exemplo, no Nubank, no PicPay, no Mercado Pago, no IT, na 99Pay. Então, antes que você deixe o seu dinheiro lá para render alguma coisa, eu vou te mostrar 3 perguntas que você tem que se fazer antes de deixar o seu dinheiro nessas contas ou até mesmo investir. Lembrando, isso aqui não é uma indicação, é apenas conteúdo educativo para você saber aí fazer as suas melhores escolhas. Então vamos lá, primeiramente explicar para você por que 95% do CDI pode ser maior do que 110% do CDI no investimento aqui, por exemplo. Quando eu mostrei o investimento pelo Banco Inter, lá no cartão de crédito, era uma LCI, ok? LCI. E quando eu fiz a comparação com outro banco, aqui é o Banco Inter, que era o Banco Sofisa, que estava rendendo 110% do CDI, isso aqui era um CDB, ok? Então, de um lado, eu tenho uma LCI, letra de câmbio imobiliário, e aqui eu tenho do outro lado um CDB, de 110% do CDI. Então, para você ter ideia, eu vou pegar aqui, por exemplo, um caso prático de R$3.000. Se você deixar R$3.000 num CDB ou numa LCI com prazo de 6 meses, ou seja, daqui a 6 meses você quer saber quanto você vai ganhar em cada um. Numa LCI de 95% do CDI daqui a 6 meses com investimento de R$3.000 inicial, você vai ter ao final dos 6 meses de juros R$188,62. E se você deixar em uma conta rendendo a 110% do CDI em um CDB, por exemplo, você vai ter ao final dos 6 meses líquido o valor de R$173,83. Mas vamos lá, doutor, por que dá essa diferença se aqui eu tenho 95 e aqui eu tenho 110? Porque numa LCI não tem o que nós chamamos de imposto de renda. Uma LCI, ela é isento de imposto de renda. E lembrando, eu vou te dizer 3 perguntas que você tem que se fazer antes de investir ou deixar o seu dinheiro em alguma conta parada. E já no CDB, nós temos o imposto de renda. Essa daqui é a grande diferença e o que faz esses valores serem alterados. Então, por exemplo, aqui eu tenho, nesse CDB, aqui já é o valor líquido, ok? Eu tenho 20% de imposto de renda porque eu deixei só 6 vezes. Existe uma tabela de imposto de renda que quanto menor for o prazo que você deixar o dinheiro na conta, maior vai ser o imposto de renda, ok? Ele varia de 15% a 22,5% em cima do seu rendimento. Ele come uma boa parte do seu rendimento. E aí, nesse caso aqui, para você ter uma noção, o rendimento bruto era de R$217,28, ou seja, ele seria maior do que uma LCI, mas foi menor ao final de tudo porque teve imposto de renda.
Então, se você estiver pensando em algo a longo prazo, seria melhor, vamos supor, doutor, só quero sacar milho daqui a 6 meses. Então, seria melhor deixar o seu investimento, por exemplo, numa LCI de 95% do CDI do que no CDB de 110% do CDI. Agora, antes que você saia tirando o seu dinheiro, deixando em um lugar e pôr em outro e não sabendo o que está fazendo, aqui vão 3 perguntas que você tem que se fazer antes de deixar o seu dinheiro parado em algum lugar, ok? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é sobre o vencimento. O que é o vencimento, doutor? O vencimento é a data em que eu tenho que deixar o dinheiro para que eu tenha o retorno prometido. Retorno prometido pelo banco ali, ok? Então, por exemplo, na tela aí aparece para você uma LCI do Banco Daycoval. Lembrando, isso aqui não é indicação, é só para fins didáticos. Ali você vê o vencimento de 23 de setembro de 2024. Ou seja, essa LCI, o Banco Daycoval, vai lhe garantir 95% do CDI na data de vencimento, 23 de 9 de 2024. Doutor, então quer dizer que eu só vou poder sacar em setembro de 2024? Não. Ok? Não. Por quê? Existe a segunda pergunta, que é o que nós chamamos de carência. O que é a carência, doutor? A carência é justamente o período em que eu não posso sacar. Não posso sacar, não posso movimentar o dinheiro. Você, por exemplo, já fez um plano de saúde. Lá você viu que tem uma carência para você fazer, por exemplo, consultas. Às vezes não tem carência. Ou até também carência para fazer cirurgias. Ou seja, até aquele prazo em que você fez a adesão do seu plano, você tem, por exemplo, 180 dias para poder fazer uma cirurgia. Se acontecer algo antes, você não vai poder fazer a cirurgia pelo plano. Aqui é a mesma coisa. O que é essa carência? É o período em que você não vai poder movimentar ou sacar esse dinheiro. Então, pegando esse mesmo exemplo dessa LCI aqui, de 95% CDI, você vê que lá que fala, o vencimento é quando? O vencimento é 23 de setembro de 2024. Mas a carência dela é 2 de janeiro de 2023. Ou seja, até essa data você não vai poder mexer no dinheiro. Então, significa dizer que nós estamos em outubro, né? Novembro, dezembro, janeiro. Então, essa carência aqui é de 3 meses. Ou seja, durante 3 meses você não poderá mexer nesse dinheiro. Mas ele só vence em 2024. É uma carência curta, né? Vamos dizer assim, 3 meses. Então, carência é o período em que você não vai poder mexer no seu dinheiro. Aí, embaixo dessa LCI de 95% do CDI, tem uma de 105% do CDI. O vencimento é o mesmo, 24, na verdade é 24 de setembro de 2024, mas a carência é no vencimento, ou seja, você só vai poder sacar no vencimento que é dia 24 de 9 de 2024. Por isso, quando você for deixar o seu dinheiro em algum lugar, você tem que ver a carência. É o prazo em que você vai ficar sem mexer no seu dinheiro. Aqui não se coloca a reserva de emergência quando a carência dela, por exemplo, é maior que 3 meses. Porque se acontecer alguma coisa e você precisar, reserva de emergência não pode estar aqui. Tem que estar em lugares com a carência baixa. E aqui, a outra e última pergunta é a liquidez. Vai ser uma continuidade aqui da carência. O que é a liquidez? É a facilidade, é o tempo em que esse dinheiro, em que esse investimento pode se transformar em dinheiro. Transformar em dinheiro. O que isso quer dizer, doutor? Isso quer dizer que investimentos com liquidez diária, por exemplo, significa dizer que você pode resgatar o seu dinheiro, solicitar ele diariamente, ok? Então, investimentos com liquidez diária significa dizer que eu posso dizer assim, olha, eu quero que meu investimento se transforme em dinheiro agora, então eu quero resgatar ele agora. Investimento com liquidez diária. Só que tem investimentos com liquidez muito baixa. Ou seja, o que é esse ser muito baixo? Você pede, mas não é agora que vai ser transformado em dinheiro. Vai ter um prazo a ser cumprido. Então, por exemplo, na tela aparece para você aí, olha só, um CDB do Banco Daycoval de 110% do CDI.
Carência dele não há, ou seja, se não tem carência, significa dizer que eu posso sacar ou movimentar a qualquer momento. E lá você já vê, ó, PF, né, pessoa física, liquidez diária pós com liquidez diária, ou seja, eu posso resgatar o meu dinheiro diariamente. Aqui seria, por exemplo, uma reserva de emergência, porque eu posso, em qualquer eventualidade, pedir para resgatar o meu dinheiro. Mesmo que você olhe lá que o prazo dela é de 721 dias, ou seja, ela vai vencer daqui a 721 dias, no dia 23/9/2024. Mas, como ela não tem carência e é com liquidez diária, eu posso resgatar a qualquer momento. E aí eu posso deixar, por exemplo, aqui uma reserva de emergência. Agora, se é algum dinheiro que eu posso deixar por vários meses parado sem mexer, aí eu vou procurar investimentos que tenham, por exemplo, uma carência maior. E aí eu consigo até também um retorno melhor. Ou seja, quanto menor for a carência, significa dizer que você pode movimentar a qualquer momento. A liquidez sendo diária, você certamente vai ter um retorno menor. Quanto maior o prazo, você vai ter um retorno maior. Ok? Então eu espero que você tenha entendido. Antes de você começar a colocar o seu dinheiro aí em algum lugar e depois ver lá, eita, coloquei o dinheiro no lugar que a carência era daqui para 6 meses e eu nem percebi, e agora preciso do dinheiro. Lembrando que também tem a história do imposto de renda. LCI não tem imposto de renda, é isento, e CDB tem imposto de renda. Então, mesmo que tu olhe lá 110, pode ser pior em relação a rendimento do que 95% do CDI, porque 95% do CDI de uma LCI, ela não tem imposto de renda. Eu espero que você tenha entendido. Um grande abraço a todo equilíbrio e até um próximo vídeo.